retaguarda. Nós vamos ler um texto bíblico que está em Romanos capítulo de número 12. Vamos lá? Eu iria falar sobre Lucas capítulo 10, que é sobre o samaritano. Porém, todavia, prove a Deus mudar esse negócio aqui. Eu achei que foi bom que ele fez isso. Não achei ruim não, achei que foi bom. Porque nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Aí nós vamos descobrir se essa alegria toda que você está sentindo, só está sentindo quando você tem oportunidade ou quando Deus fala com você. Nós vamos entender um negócio aí, tá bom? Desatar alguns nozinhos. Tá certo? Vamos lá? Romanos 12, versículo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se eu contar até 3, você lê para mim? Então vamos lá. 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sente-se, por favor. Eu vi que tem um cartaz que vocês estão divulgando, e o cartaz fala assim: culto, projeto, bom samaritano. Então nós vamos falar sobre aquela primeira palavrinha lá, tá bom? Culto. Como é construído um culto? Qual é o culto certo? Qual é o culto que agrada a Deus? Porventura pode existir um culto que Deus não agrada? Com certeza que sim. Então nós vamos entender a construção de um culto que agrada a Deus. É possível que nesta conversa a gente possa definir e tirar algumas dúvidas. E aí algumas coisas que a gente pensa que está fazendo certo, nós vamos entender que estava errado e a gente muda a rota. A gente só consegue mudar a rota quando a gente percebe que a rota que nós estamos andando não é a correta. Tá bom? Então eu faço uma solicitação aos irmãos na nossa retaguarda. Por favor, os irmãos que estão na nossa retaguarda, vamos fazer exatamente aquilo que está registrado e Lucas registrou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 11, lá pelo verso 13, que diz assim: colocando Pedro-se em pé, com ele os 11. Aí houve uma pregação e 3 mil almas aceitaram Jesus. Por que hoje 3 mil almas não aceitam Jesus? É porque um só fica em pé e os outros atrás ficam concorrendo para ver quem prega melhor. Aí não acontece nada, tá certo? Mas o texto diz: ficando Pedro em pé, com ele ficou. Só me ajude aí, tá bom? Na oração vai dizer: eu sei que ele é ruim mesmo, mas ajuda ele. Ele é ruim por natureza, mas dá graça para ele. Vamos lá? O livro de Romanos é um livro que foi idealizado, mentalizado pelo apóstolo Paulo. Entretanto, não é o apóstolo Paulo que escreve o livro aos Romanos. Não é ele que escreve esta carta. Essa carta é escrita por um amanuense. Amanuense era um escritor, alguém que recebia um ditado, que recebia uma conversa e transcrevia. Se você olhar lá no capítulo 16, você vai descobrir que tem um homem por nome Tércio, e ele diz assim: eu escrevi esta carta. Então o apóstolo Paulo é o que idealiza, mas não é ele que escreve. Ele conversa com Tércio e Tércio vai escrever. A carta aos Romanos, ela tem 2 estruturas. Do capítulo 1 ao capítulo de número 11, é a parte didática, pedagógica, a construção do conceito, na visão do apóstolo Paulo. No capítulo 12 ao capítulo 16, é o que o apóstolo Paulo coloca como prática de vida. E não há possibilidade de vivermos um evangelho que não seja vivenciado na vida. Porque o evangelho não é aquilo que eu penso. Evangelho não é aquilo que nem eu mesmo falo. Evangelho é aquilo que eu existo em mim, e existe em mim para com o próximo. Então o evangelho, na visão de Paulo, é uma construção de conceito, é uma construção de valores, mas que esses valores têm existência para poder colocar-se em prática. Por exemplo, se eu entendo que o evangelho é perdão e eu não perdoo, eu não tenho nada a ver com o evangelho. Se eu entendo que o evangelho é amar e eu não amo, não tem nada a ver com o evangelho. Talvez se eu contasse o que eu estou passando, o momento que eu estou vivendo, você ia dizer: como é que você fica de pé para pregar? É porque dentro de mim queima uma chama chamada evangelho. E eu não posso ficar sentado e muito menos parado. Porque enquanto existir, eu disse para Deus: nem que seja andando de 4 pés, me arrastejando, eu falarei do teu nome até o último suspiro da minha vida, para que o teu nome seja glorificado. Então não há possibilidade de silenciar
denunciar, não tem jeito, já percebeu, né? A cabeça denuncia que é nordestino. Já viu, né? Então o nordestino que é medroso não nasceu ainda, está por nascer. Tem que ser macho. Vamos lá. Aí o apóstolo Paulo constrói todo um conceito, ok? E quando ele chama Tércio para escrever, ele precisa enviar essa carta para Roma. Só que não há ninguém disponível. E que maravilha que a igreja, na sua maioria, é composta por mulheres. Aí a Bíblia diz que o apóstolo Paulo chama uma mulher por nome Febe, entrega a carta para ela e diz assim: vai ao Império Romano e leve aos irmãos que estão em Roma. O detalhe é que nenhuma mulher até aquele momento, tinha feito este serviço. E o Império Romano não via com bons olhos a mulher nesse serviço. Só que tinha um detalhe. A Febe diz assim: lá em minha casa, quando eu estava na minha casa, eu recebi o apóstolo Paulo lá dentro. E lá nós conversamos. Agora eu fico imaginando, um homem que um dia disse assim: eu não vivo, Cristo vive em mim. Eu fico imaginando como é que é uma conversa com um homem desse. Você tem ideia como é que é isso? Um homem que disse: eu não vivo mais, o Cristo vive em mim. O viver que eu vivo pela fé, para ganhar e alegrar aquele. Eu fico imaginando como é um diálogo com um homem desse. A fé que conversa com Paulo se estimula de coragem, assim: eu vou enfrentar o Império Romano. Vai a Roma, leva a carta chega aos irmãos e está na nossa mão. Que maravilha! Aleluia! Bom, o apóstolo Paulo então caminha do capítulo 1 ao capítulo de número 11. Quando chega no capítulo de número 12, ele olha para o seu auditório e diz assim: vamos parar? Porque até agora nós falamos de culto. Vamos aprender a fazer culto? Vamos realizar este negócio? Todo mundo concorda com o apóstolo Paulo? Joga lá, meu querido. Pode deixar lá. Agora pode voltar lá. Pode deixar lá que nós não vamos sair desse versículo não, tá bom? Antes da meia-noite eu encerro só falando dele. Segure lá. Eu vi que aqui é Assembleia de Deus Palavra Viva. Assembleia de Deus Palavra Viva. Ainda bem que não é Assembleia de Deus Emoção Viva. Assembleia de... Não, é Palavra. Então bora para a palavra. Se é palavra, vamos para ela, tá bom? Então o primeiro termo que aparece ali qual é? A palavra rogos, ou a expressão rogos. Quem fala grego aqui? Tem alguém não? Não? Mas o outro não está presente. Diga assim comigo: paraqueléu. Quem disse que você não fala grego? Quem foi o doido que um dia disse que você não fala? A expressão rogos significa paraqueléu. O apóstolo Paulo está dizendo assim, e olha que interessante. A expressão rogos, que vem de uma expressão grega paraqueléu, tem uma sua raiz em outro termo que é muito conhecido nosso, quando a gente expressa essa fala ao dizer paracletos. Isso a gente já ouviu muito dentro da igreja. Paracletos significa aquele que está ao lado e advoga sem fins lucrativos. Aí pode ser aplicado ao Espírito Santo ou aplicado a Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo assim: para vir ao culto não é um pedido pastoral. Para vir ao culto não é um convite para estar presente. Porque não sou eu que estou pedindo, não sou eu que estou rogando. É um grito do Espírito dentro de mim, chamando vocês para vir fazer culto. Então culto não é um pedido que alguém faz, não é um convite que alguém faz. É um convencimento do Espírito para trazer a pessoa ao templo, para adorar aquele que vive e reina para sempre. Então onde que você idealizar na tua mente que você veria, foi da vontade do Espírito de te convencer que hoje você precisava vir. E quando a gente vem, a gente só vem porque o Espírito nos convenceu. É por isso que às vezes a gente convida alguém para vir e ele não vem. A gente chama, não adianta. Aí às vezes só passa e diz assim: estou indo. Aí a pessoa: eu também vou. Aí você fala: quem te convenceu? Aquele que está no céu. Mas aqui dentro da igreja nos glória a Deus. Vamos lá. O apóstolo Paulo diz assim: o pedido que eu faço, o grito que eu faço não é meu. É de alguém que habita em mim, gritou dentro de mim. Aí ele diz que é o Espírito Santo que gritou nele. Então o culto, primeiro de tudo, olha que interessante essa construção. O culto é um convite do Espírito. Eu não sei como é que tem gente que não gosta de culto ou às vezes rejeita o culto. Se é o Espírito Santo que convence. Eu gosto de aniversário, quando me convida eu vou. Eu gosto de churrasco, se me convidar eu vou. Agora imagine se o Espírito Santo me convida, vem. Só estamos insano para não entender esse negócio. Os homens nos convidam e nós vamos. Mas se o Espírito disser assim, vem, meu irmão. Se eu estiver pregando aqui, ele diz assim: vai para a direita, eu vou. Se ele mandar vai para a esquerda, eu também vou. Estou nem preocupado se você vai achar que eu sou louco. Se ele mandar ir para lá, para cá, eu vou. Porque ele é Deus, ele sabe o que faz.
Então o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, peço, suplico. E essa súplica é o Espírito Santo. Você ouviu ele hoje? Claro, você está aqui, né? Senão você não tinha ouvido. Bora lá. Rogo-vos, pois, irmãos. Olha que coisa interessante. Rogo-vos, pois, irmãos. Por que o apóstolo Paulo está dizendo que roga? Aí a versão atualizada, compaixão. Na versão corrigida aparece a expressão misericórdia. Dá o mesmo sentido. Diga comigo, oikitirmos. Você vai sair daqui falando grego. Certo? Oikitirmos. Diga. O apóstolo Paulo está dizendo assim: o Espírito Santo é quem grita dentro de nós, convocando para o culto. Mas antes do Espírito Santo convocar alguém para o culto, o Espírito Santo fala com o Pai. E quando ele fala com o Pai, ele descobre que a misericórdia de Deus foi renovada, por isso ele pode convidar. O que é a misericórdia? A misericórdia é a oportunidade para mim viver hoje, reconhecendo os erros que ficaram ontem. Misericórdia é as entranhas de Deus, onde o castigo de Deus está alojado. É forte. É por isso que a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a razão, a causa de não sermos consumidos. A misericórdia é quando Deus pega o chicote para bater e ele traz para dentro da essência assim: não posso. Meu Deus. Então o Espírito Santo vai até Deus, vê que Deus vai renovar a sua misericórdia, que nós vamos acordar pela manhã e que teremos um novo dia. Aí o Espírito diz: então eu vou chamá-lo, já que Deus renovou a misericórdia, eu convido para o detalhe é que tem muita gente pomposa, com o nariz para cima. Ei, deixa eu te dizer, o que te fez dormir bem ontem não foi a cama confortável, não é o ar-condicionado, o ventilador, não é a companhia da família. O que te fez dormir bem ontem é porque tem um Deus que guarda em vela pela tua vida. O que fez você pegar no sono não foi um copinho de leite. O que fez você pegar no sono não foi o aconchego de uma esposa ou o carinho de um marido. O que fez você pegar no sono é aquilo que o salmista diz: eu deito e logo durmo, porque o Senhor é quem me sustenta. Por que o Senhor faz isso? Porque Ele tem prazer de se reunir com gente, com pessoa. Porque Deus, a cada vez que dá uma oportunidade, não é porque você é bom, não é porque você é merecedor, é para mostrar que você é dependente totalmente dele. Ninguém está aqui para pagar um favor para Deus. Todos nós estamos aqui agradecendo os favores de Deus. Se alguém entra num culto como este, ou amanhece o dia achando que é importante, deixa eu te dizer, bastava Deus dizer assim: não renovo. Não renova a misericórdia. O que aconteceria? Então acorde de manhã. Aleluia! Não abrimos os olhão, ainda na cama, estenda os braços. Não saia dela. Fique lá mesmo deitado, só escancar os olhos. Antes de dizer qualquer coisa, diga: muito obrigado, meu Senhor. Meus olhos se abriram, há energia no meu corpo, mexa a perna, há movimento em mim. Vá se levantando, há força em mim, Senhor. Obrigado porque eu estou andando, obrigado porque falo, obrigado por... E começa a agradecer a Deus por causa dos seus favores. Mas deixa eu te perguntar, permita-me abrir aqui e fechar um parênteses. Quantas vezes na semana você acorda para agradecer a Deus? Quantas manhãs você já levantou e em seguida já dobrou o joelho só para agradecê-lo? Quantas noites você foi dormir e chamou ele para conversar só para conversar perante o dia que se passou? Pastor, eu não sei nem o que é isso. Permita-me dizer, você sabe o que é culto? Meu Deus! Você entende quem você é? Você sabe qual é o teu papel no corpo de Cristo? Ou você pensa que é um fantoche para brilhantar alguma festa? Quem você pensa que é? Ou você não entendeu quem você é? Paulo escreveu aos Efésios, diz: nós somos todos feitos para a sua glória. Então, se eu não glorifico a Ele, a minha vida não é uma exaltação a Ele, não faz sentido eu viver. Meu Deus! Me ajuda! Olha para cá. Não, deixa eu mexer nesse negócio aqui. Ele quer para cá, então deixa eu mexer nesse negócio. Se ele não quiser mais falar ali, não tem problema não. Olha para cá. A gente entra no templo às vezes e diz assim: Senhor, eu vim te adorar. Eu vim o quê? Eu vim? O que é adorar?
Senhor, eu vim te adorar. Mas o que é adorar? Alguém diz assim, irmão, vamos adorar. Aí canta. Não, isso é cântico, não é adoração. Pode até haver adoração no cântico, mas isso não se resume em adoração. A expressão de adoração é prosqueleon. E essa expressão prosqueleon significa lamber a mão. Deixa eu explicar esse negócio. Os gregos identificaram que há um animal em nossa casa, que muitos criam, que ele, este animal, por não falar e não saber falar, demonstra amor. E ele só demonstra amor lambendo. Que animal é esse? Agora me diga uma coisa, um cachorro que gosta do dono, que ama o dono, que demonstra amor para o dono, se não der comida, ele abandona o dono? Se o dono for morar na rua, o cachorro abandona? Se ele apanha, ele sai? Por que tem crente que é adorador, basta faltar uma coisinha e diz que vai embora? Por que não te aperta um negocinho e ele já quer parar? Tu é adorador ou não é? A adoração é derramar amor. Derramar amor. Quando nós dizemos que adoramos a Deus, nós estamos dizendo, Senhor, eu te amo acima do que o Senhor pode me dar. Eu te amo acima do que o Senhor pode fazer por mim. O detalhe é que culto para nós é um centro de antropomorfismo no nosso meio. Uma encarnação de Deus para nos abençoar. Já perceberam? Parece que culto, o centro é nosso. E aí o pregador tem que se rebolar para dizer, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer. Ei, você não é o importante deste lugar. O importante deste lugar é quem você veio adorar. Se ele não falar comigo, eu adoro. Se ele não me abençoar, eu tenho que adorar. Se ele não me ajudar, eu tenho que adorar. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Eu abro e fecho essa questão da adoração. O apóstolo Paulo diz assim, culto é quando o Espírito grita dentro de alguém e essa pessoa convida. Mas convida para quê? Convida porque a misericórdia de Deus já foi renovada e há uma oportunidade para o convite. Ponto. Mas convida para quê? Bora lá, é só aquilo ali. Vocês enxergam aqui também? Enxergam. Rogo-vos um pedido do Espírito, compaixão de Deus são misericórdias, retenção e castigo que Deus faz para quê? Para que apresenteis. O que o Paulo está desconstruindo aqui? O Paulo está desconstruindo o culto da primeira aliança. Porque o culto na primeira aliança ninguém se apresentava, a gente apresentava alguma coisa. O Paulo está dizendo que Deus se cansou de peça teatral, que Deus não gosta mais de teatro, que Deus não aceita mais alguém pintar um papel que ele não vive. Deus não aceita. Meu Deus! O apóstolo Paulo está dizendo, escuta, lá atrás, alguém trazia algum sacrifício, entregava na mão do sacerdote e não estava nem aí com o que acontecia. O apóstolo Paulo, agora acabou. Agora não existe mais esse negócio de trazer um sacrifício e não está nem aí com nada. Não. Agora o convite do Espírito, porque a misericórdia se renovou, é para que você e eu nos apresentemos. Nós apresentemos. A expressão apresentar aqui é parastemi, é ser avaliado por alguém. Quando eu saio de casa dizendo que estou indo para um culto, eu estou dizendo, eu estou indo para a tua casa, mas eu vou ser avaliado pelo Senhor e eu vou estar de pé para que o Senhor venha me avaliar. A minha pergunta é se Deus avaliar vocês, o que acontece hoje? É se Deus olhar agora e passar com uma régua de medir. O que acontece com as nossas vidas? Deus pode revelar os teus pensamentos, Deus pode trazer à tona as tuas obras, Deus pode trazer à tona os teus comportamentos. O teu vizinho pode vir no culto hoje e dizer como é que você se comporta, o teu namorado pode entrar e dizer que você é pura, o teu patrão pode dizer que você é um bom funcionário. Não, pelo amor de Deus, então não se apresente diante de Deus, porque culto é uma apresentação. Não combina a gente bater o pé, rodar aqui, jogar a baiana aqui, não adianta. Se em casa a panela roa, se em casa o grilo, não funciona.
casa. Eu vou dar glória a ele aqui também. Agora, ser aqui e não ser lá, tem uma coisa errada. Meu Deus! Está errado. Olha aí. E olha que eu estou pregando diante da minha família. Eita! Quem é que me conhece? Minha sobrinha Rebeca, minha sobrinha Sara, meu sobrinho Weber, seus respectivos maridos Charles. Ó. Tá aqui, eu estou todos aqui, ó. Estou pregando diante da minha família, que sabe das minhas dores, sabe dos meus problemas, sabe da minha estrutura, e não dá para camuflar diante deles. Meu Deus! Não dá. A pergunta é: você se apresenta? Você veio para que Deus possa te ver? Sério? Então bora. Apresente os vossos. Diga comigo, soma. Talvez você não entendeu essa expressão soma. Porque essa expressão soma para corpo é apresente-se completamente. Meu Deus! Então eu não posso estar aqui com o meu corpo se a minha mente não estiver aqui. Eu não posso estar aqui, meu corpo e minha mente, se meu espírito não estar aqui. É se apresente completamente. Tem gente que está em pleno culto dizendo que está fazendo culto e pensando em conta. Tem gente que está em pleno culto e pensando no trabalho. Ou você está ou você não está. Ou se apresenta completo ou então nem se apresente, meu amigo. Por isso que não dá para a gente fazer culto de olho nesse negócio. Olha! Não funciona. Meu Deus! Foi forte! Não funciona. Vocês perceberam, não sei se vocês olharam, mas o culto para mim é um todo. E se está cantando, eu canto junto. Eu não venho para pregar, eu venho para prestar culto a Ele. No meio do culto, se Ele quiser me usar para pregar, eu prego, mas eu venho para adorar. Se é para cantar, eu canto junto. Se é para dar glória, eu dou glória junto. Não sou aquele tipo de pregador que chega na hora da mensagem e passa pelo meio da igreja chamando a atenção. Não, eu não sou isso, eu ainda sou servo. Eu ainda sou servo. Eu ainda sirvo a Ele. E sou totalmente dependente dEle. Agora olha o texto, para nós corrermos. O Espírito grita. Grita dentro de alguém, convidando outro alguém, para que venha fazer um culto àquele que é digno de ser adorado. E o Espírito grita, porque ele percebe, entende, avalia, determina, detecta que Deus renovou a sua misericórdia. Aí o Espírito faz um pedido: apresente-se. Não apresente nada, apresente-se você mesmo. Aí alguém pergunta: apresente como? Totalmente. De que jeito? De que jeito? De que jeito? Sacrifício morto ou vivo? Vivo! Sacrifício morto ou vivo? Vivo! Quem é vivo fala, quem é vivo sorri, quem é vivo anda, quem é vivo bate palma, quem é vivo pula, quem é vivo dá glória a Deus, quem é vivo abraça, quem é vivo aperta a mão. Mas tem gente que parece que veio para um culto, mas veio para um velório. Ei, tu está vivo aí ou não? Então dá um sinal para mim saber se você está vivo. Se mexe aí, meu irmão. Faça alguma coisa aí. O sacrifício é vivo. O apóstolo Paulo está dizendo: Deus se cansou de ver derramamento de sangue. Deus se cansou de ver vítimas sendo mortas em lugar do próprio ofertante. Deus se cansou. Deus agora quer um culto com pessoas vivas. Quem é vivo vibra. Quem é vivo reage. Esse negócio de começar culto. Já viu que tem gente que começa o culto assim? Vamos iniciar o culto. Nós abrimos. Já viu isso? Meu Deus! Aí tem alguém que é vivo. Vivo. Aí pega o microfone: nós abrimos este culto em teu nome, ô Jesus Cristo. Aí eu digo: opa, tem um negócio aí diferente, é isto. Você sabe por que o judeu ora assim perante Deus? Não. Você sabe por quê? Porque eles entenderam que Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. E quando o judeu está orando, ele está dizendo: eu estou vivo, Senhor. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Qual é o sinal que Deus sabe que você está vivo nesta noite aqui? Qual é o sinal que você pode me dar que você está vivo hoje aqui?
Zaor significa ser novo, ser forte, ser mais o quê? Empolgante, vibrante, forte, novo. Tem alguns aqui que eu não sei nem se ele ainda tem força, que eu não vi vibração nenhuma. Empolgante, eu não, parece que sumiu. Irmão, está doendo a perna? Está doendo a perna, então vai só com uma mesmo, irmão. Vai só com uma. Ah, irmão, mas é porque o negócio lá em casa está difícil, está sério? Pior do que o meu, você não está. Mas é sem dúvida nenhuma. Agora faz o seguinte, se tu vem só para ele. Esquece o negócio da tua casa. Como você não aprendeu o segredo da Bíblia? No segredo da Bíblia a gente não pede para ele fazer, a gente adora ele e ele faz. Você esqueceu que você não traz o problema, você traz a vida e apresenta a ele. Eu vim te adorar, Senhor. Eu vim te adorar, eu vim te adorar, eu vim te adorar. E o meu problema é, eu vim te adorar. O meu problema é contigo, não é comigo. O meu problema é teu, então o Senhor resolve. Agora adorar é minha obrigação. Eu vim te adorar, eu vim te adorar. Talvez alguém estranhou, porque só eu e meu sobrinho estamos de máscara. É porque eu não posso, em maneira alguma, pegar nenhum resfriado, nem pensar em ficar resfriado. Não posso. Jamais eu posso. Eu escrevi nas minhas redes sociais, talvez vocês entendam, alguns não. Quando uma casa é destruída, Deus levanta um edifício. Vou repetir. Quando uma casa é destruída, Deus levanta um edifício. Por esse dia eu passei por uma tristeza muito profunda. E Deus achou por bem de sarar essa tristeza de uma forma radical. Invadiu a minha alma uma tristeza que consumiu meu paladar, que consumiu meu sono. Fiquei 3 noites sem dormir, comendo a força. Aí Deus falou assim: vou sarar de uma forma radical. Prepara a mala que eu estou te arrancando do Brasil. Eu te levo para o outro lado do planeta. Então ore por mim, porque dia 11 eu estou indo embora. Se Deus permitir, pisando em terra inglesa. E se Deus me permitir, nós só nos veremos de novo, só na glória. A não ser que Ele me traga de passeio. Aí alguém diz assim: poxa, eu tenho um sonho de viajar. Não tenha sonho de viajar, tenha sonho de servir a Deus, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Vamos. O sacrifício é como? Forte, vibrante, empolgante. Mas o sacrifício também é? Opa! É o que mesmo? É o que mesmo? O que é santo? Só separado? Se eu me separo de uma coisa, isso chama-se isolação ou isolamento. Me separei, eu estou isolado. Então não é só separação. A expressão santo significa separado de, dedicado a. Então eu me separo de uma coisa, mas tenho que me dedicar a outra. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, que a nossa vida é uma apresentação como um sacrifício vibrante, porque foi separado para ser dedicado. Deus nos separou do mundo, mas incumbiu dentro de nós o conceito de dedicação a Ele. Alguém que diz assim: eu sou santo, é porque foi afastado do pecado. Mas se não há dedicação a Deus, não foi ainda santificado. Você foi apenas separado de alguma coisa. Quando Deus separa, Deus dedica alguma coisa. Se eu fui afastado de um lugar, eu tenho que ter uma dedicação para outro lugar. Deus já te tirou do mundo? Tirou. Deus te tirou da vida, viu? Tirou. Então agora você tem a obrigação de ser totalmente dedicado a Ele. Totalmente dedicado a Ele. Deixa eu dar uma experiência para vocês. Eu morei no estado do Pará por 7 anos. E um dia um pastor da igreja me chama e diz assim: tem um jovem que está passando por um problema e eu preciso da sua ajuda. Você fala a língua deles, conversa com ele. E eu perguntei: qual é o problema? E ele disse assim: não vou te dizer. Deus vai te dar graça para descobrir e ajudar este jovem. Naquele primeiro dia eu encontrei com um jovem e falei assim para ele: nós vamos tomar um açaí, tudo bem?
Terra do Pará é a terra do açaí. Nós fomos tomar um açaí, tomamos um açaí. Quando terminou, eu falei assim: amanhã a gente se encontra de novo. Aí ele olhou para mim: tudo bem, vamos embora. No dia seguinte nos encontramos de novo. Falei assim: agora nós vamos tomar um sorvete com açaí. Tudo bem? Tudo bem, tomamos um sorvete, fomos embora. Marquei o terceiro dia consecutivo com ele. Quando eu encontrei com ele, falei assim: nós vamos? Ele falou assim: nós não vamos para lugar nenhum. O senhor vai sentar e eu vou lhe dizer qual é o meu problema. Quando ele foi falar, eu interrompi ele. Falei: segura aí, por que você quer falar o seu problema para mim? Ele falou assim: porque você conquistou a minha confiança. Eu confio em você. Eu falei: então agora escancare o coração e diga qual é o teu problema. Ele olhou para mim e falou: você sabe que eu sou daqui? Eu falei: sim. Meus pais são daqui? Sim. Eu canto na mocidade? Sim. Eu pertenço a todos os departamentos? Sim. Eu só não acredito que Deus existe. Estou dentro, mas não sou de dentro. Eu não acredito que Deus existe. Eu falei: opa, que maravilha. Ele olhou para mim: maravilha. Eu falei: sim. Nós vamos estudar o Evangelho segundo João. Tudo bem? Nós temos então 21 encontros, porque são 21 capítulos. Nós vamos conversar sobre este livro. Cada encontro é um capítulo, um bate-papo sobre ele. Ele falou: beleza. Primeiro dia falando capítulo 1. Segundo dia capítulo 2. Terceiro dia capítulo 3. Quando chegou no capítulo de número 9, que era para nos encontrar, eu estou na porta da igreja. Ele está do outro lado da rua, dentro de um supermercado, e saiu na porta e começou a gritar: ei, Wellington! E eu falei: meu Deus, baixa a voz, baixa a voz, baixa a voz. E ele do outro lado: ei, Wellington! Me diga o que é novo nascimento. Eu falei: chega perto que eu te explico, chega perto. E de novo ele grita: novo nascimento é quando a gente deixa de mentir e alguém pega na nossa mão. O novo nascimento é quando a gente tem vontade de agradar alguém. Eu falei: venha, 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 venha. Conhecimento, porque não sabiam o que era viver com Cristo. Saí de lá, deixei ele, pela bondade de Deus, um dos melhores professores de escola bíblica que eu já vi no meio da mocidade. Um moço empolgado por Jesus, um moço com vontade de viver, um moço que crê em Deus. Por quê? Porque houve um grito do Espírito convidando. Complete a frase para mim. O sacrifício é o quê? O sacrifício é o quê? Santo. O sacrifício é o quê? Agradável. Você sabe o que significa a expressão agradável? Pensa no negócio esquisito. Eu aresto. Diga: eu aresto. Sabe o que significa? Satisfazer alguém. Agora imagina. Qual é a necessidade de Deus? Nenhuma. E Deus está dizendo: venha, venha e me satisfaça. Faça com que eu sinta satisfação com a sua presença. Gere prazer em mim com a tua presença. O apóstolo Paulo está dizendo: culto é quando alguém sai da sua casa e diz assim: nem que Deus não queira hoje, mas que eu vou mexer no coração dele, eu vou. Hoje eu balanço o coração de Deus. Alguém diz assim: como? Eu estou indo me apresentar. E alguém pergunta: por que você vai se apresentar? Porque eu estou vivo. E o que te leva a esse conceito? É porque eu sou santo. E o que mais? É porque eu sou agradável a Ele. A gente fica diante do espelho, irmão. Seja sincero. A gente bota a gravata e fala assim: será que alguém vai ter a gravata igual a mim? As irmãs com o vestido ainda dizem assim: Senhor, não deixa eu vestir igual, senão meu culto acaba. Meu Deus. A gente tem tanto problema com a nossa imagem que de vez em quando a gente dá uma olhadinha para ver se o cabelo está arrumado. Tem gente que não tem necessidade de ir no banheiro, mas vai, porque lá tem um espelho. A grande pergunta é: antes de você sair de casa, se você ficou de pé diante do espelho, olhou para o espelho e disse assim: meu Deus, o que o senhor acha, Senhor? O Senhor vai se agradar de mim quando eu chegar lá? Eu vou mexer contigo. O manequim está de acordo ou eu troco? Como é que o Senhor quer? Eu estou indo para lá por sua causa, não é por mim, é por sua causa. Aí por causa disso a gente sai de casa, aí beija a mulher e chuta o cachorro. A gente não beija o cachorro e chuta a mulher. A gente sai de casa fazendo as coisas certas. Porque culto não é aqui. O culto não é no templo. O culto não é em casa.
culto não é na rua. O culto é aqui dentro. Aleluia! A gente é dentro da gente. Por isso que o culto não acaba, o culto não termina. O que termina é a reunião, o que termina é o encontro. O culto não acaba, a gente vai para casa e o culto vai continuando dentro de nós. A gente vai andando na rua e falando, meu Deus, que encontro maravilhoso foi contigo. E o culto continua mantendo na gente. É porque tem muita gente que não entendeu o que é culto. Meu Deus! Culto não é reunião. Culto não é um encontro. Culto é um estilo de vida que agrada ao Criador, que te salvou para louvor e glória do seu próprio nome. Imagine você satisfazer Deus. Um dia o salmista dizia, o que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que tu me deste? O que eu posso te devolver? Porventura o Senhor se agrada de sacrifício? O que eu posso te dar? Aí no fundo da sua alma o salmista recobra a consciência. Diz assim, peraí que tem um negócio que te agrada. Tem uma coisa que mexe contigo. E é isso que eu vou te dedicar. Se eu te oferecer sacrifício, não resolve. Se eu subir e descer, não vai resolver. Mas tem uma coisa, Senhor. Eu vou quebrantar o meu coração. Vou tornar o meu espírito voluntário ao Senhor. E um coração quebrantado e um espírito voluntário, isso aí o Senhor não despreza. Aleluia! Meu Deus! Antes de nos enfeitarmos tanto e nos vestirmos tão bonito por fora, só por um minuto que eu estou concluindo, como é que está a beleza por dentro? Vou repetir, antes dessa beleza estereótipa, antes dessa maquiagem bonita, antes desta gravata agradável, como é que está por dentro? O que tem aí dentro? Eu vou mexer, ele manda eu mexer. Tem jeito. O perdão que ainda não foi liberado é sujeira dentro. O amor não dedicado é sujeira dentro. Você sabe o que é você chamar de amigo aquele que te traiu para a morte? O profeta Isaías disse assim, nele não tinha parecer nem formosura. Por fora não havia. Na cruz não havia parecer e formosura. Por fora não havia. Mas na noite do Getsemane, quando Judas se aproxima e beija Jesus, Jesus olha no olho dele e diz assim, meu amigo. Meu Deus! Meu amigo, é com um beijo que está. O que matou Judas foi ouvir a voz de que ele estava traindo, chamá-lo de amigo. A minha pergunta é, alguém que está te perseguindo, alguém que falou mal de você, você chama ele do quê? Alguém que te machucou, qual é o título que tu dá para ele? Quando você se ajoelha, o que você ora? Por aquele que te aborreceu. Que beleza você traz dentro da alma para este culto. Quais são os valores intrínsecos em você para esta noite? Porque Deus rasgaria o céu para te abençoar hoje. Quais são os méritos que você tem? Quais são as qualidades de vida que você possui? Que estilo de vida você está vivendo para você dizer que Deus vai rasgar o céu ao teu favor? Se antes não rasgarmos a nossa alma e o nosso coração, os céus não serão rasgados. Só há uma maneira de mexer com Deus é quando nós nos mexemos dentro de nós mesmos. É quando não nos conformamos com nós mesmos. Não há possibilidade de mexer com Deus se antes não formos tocados em nossa alma. Se não mexer aqui dentro, não mexe para fora. Meu Deus! Só há uma maneira de fazer isto. Mocidade, não é voz bonita, não é cabelo bonito, não é perfume cheiroso. Deus nem quer saber disso. Deus quer saber se o que sai da boca é verdadeiro. Se lá na escola não sai uma piadinha. Se os olhos não correm na rede social vendo besteira. Se não há conversinha com as coleguinhas que Deus não pode ouvir. Porque se ouvir lá não dá para ouvir aqui. Aqui tem que ser santo para ouvir Deus. Aqui tem que ser santo para falar de Deus. Aqui tem que ser
santo para ver Deus, aqui tem que ser santo para demorar Deus. Não há possibilidade. Ou há uma dedicação, ou então não tem devoção da parte do Senhor. Todas as vezes na minha vida, todas as vezes que eu saio de casa, eu já saio me despedindo, porque não sei se eu volto. Quando eu saio, talvez é a última vez, porque eu fiz um pedido para Deus e eu quero que Ele cumpra. E se Ele quiser cumprir hoje a vontade dEle, eu falei: Senhor, que o meu arrebatamento seja no momento de uma pregação minha. Quando eu estiver pregando, leva-me para Ti. Se Ele quiser levar hoje, está no controle e no poder dEle. Não se assuste se isto acontecer, porque eu vivo por causa dEle e vivo para Ele. Já perdi a alegria de viver aqui embaixo por causa dEle. Eu não conheço pessoalmente, mas tenho uma saudade dele muito grande. Eu nunca vi, mas eu desejo vê-lo. Eu não sei como ele é, mas eu quero abraçá-lo. Eu nunca me tocou pessoalmente, mas meu peito vibra quando fala o nome dele. Por causa dele, eu amo mais a ele do que a mim, mais a ele do que a minha família, mais a ele do que o ministério. Se ele um dia viesse me propor: se você me ama, pare de pregar, eu paro agora, mas não deixe de amá-lo, porque é melhor amá-lo do que pregar, é melhor amá-lo do que viver, porque foi ele quem disse que se tu perder a vida aqui, se prepara que eu tenho uma outra boa e eterna lá em cima. Tem que ser agradável. Agradável a quem? A quem? E por que tem gente diz: eu não gostei do culto? E o culto é para você? Eu não gostei do culto. O culto é para você ou o culto é para Deus? Ah, eu não gostei. Ah, paciência, se você não gostou. Porque o culto não foi para ti. O culto foi para Ele. E diz aí, ó: é um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Por quê? Por que isto? Porque tudo isto a gente chama de quê? Culto. A palavra racional é lógicos, que vem de logos, que significa espiritual. Então Paulo está dizendo: esse conjunto de valores é um culto espiritual. É que a expressão culto é latreia. Latreia é serviço prestado. Meu Deus. Latreia, que é a expressão culto, serviço prestado. Não responda: qual foi o teu serviço hoje aqui? Meu Deus. Não responda. Qual foi o serviço que você fez hoje aqui? O serviço espiritual para Ele, qual foi? Não, eu não fiz ainda. Então até agora você não participou do culto. Eu cantei, é um serviço seu isso? Foi? Ah, eu preguei, é um serviço seu? Quando a gente está empregado numa empresa, a empresa não admite duas coisas. Escute o que eu vou dizer. Quando estamos empregados, prestando serviço, a empresa não aceita duas coisas. Primeiro, que roube a hora do patrão. Se você foi contratado para trabalhar 8 horas, e se o teu patrão pegar você não trabalhando 1 hora, ele descontou 1 hora sua. Porque contratou você para trabalhar 8 e você trabalhou apenas 7. Então é ladrão do horário. Se o seu serviço é prestar um culto para Deus de 2 ou 3 horas, e até agora você ficou olhando o celular, ficou olhando para o outro e não prestou um culto aí, tu está roubando o tempo de Deus. Meu Deus. Por isso que quando eu subo ao púlpito, eu peço para todo mundo: não converse comigo, pelo amor de Deus. Porque eu vim para adorar o meu Senhor. Não converse, não tire a minha atenção. Não converse, deixa ele prestando meu culto quietinho. Aleluia. Segundo, escute isso: quando uma empresa contrata alguém para trabalhar, ela não admite que esse funcionário faça um bico em pleno expediente.
Quem é contratado para trabalhar não pode fazer um serviço extra em pleno expediente. Entendeu não? Você veio prestar um serviço a Deus e está em pleno expediente. Não fique fazendo um biquinho, não fique fazendo um freelance na hora do culto, tratando de assuntos paralelos. Já vi culto que irmã fica trocando receita de bolo e o culto correndo. Os irmãos falando, rapaz, você tem uma futebol. Aí quando chega a hora do pregador, alguém diz assim, não, agora vai cair fogo, só se for fogo debaixo do pé. Porque não vai cair nada, porque o culto é uma construção que a gente vai fazendo do início, para que quando chegar a palavra, Deus se agrade e derrame a sua glória. O apóstolo Paulo termina e fecha dizendo isso. Escute esse negócio, é só para fechar. O Espírito Santo gritou, é só para fixar, tá bom? O Espírito Santo gritou em alguém, disse assim, vamos? Aí alguém disse assim, por que devo ir? Falei assim, porque o Espírito Santo já foi lá e viu que Deus renovou a misericórdia e você viveu hoje. Eu vou. Por que eu vou? Eu vou porque eu tenho que me apresentar. Então quem não veio, não fez culto. E aqui não tem representante. Ninguém representa ninguém. Não, eu vou orar pelo meu pai. Orar você pode, mas fazer o culto pelo teu pai não dá. Se apresente só você. Aí eu venho e me apresento. Como? Totalmente. Dedicadamente. De que forma? Em sacrifício. De que maneira eu vivo? De que estrutura? Santo. Com que objetivo? Agradar a Ele. Por que eu devo agradar a Ele? Porque o culto é a Deus. E o que eu vim fazer é um serviço espiritual. Esse serviço espiritual é o serviço que nos sara e que nos capacita. O detalhe é que tem trabalhador na casa que não quer mais trabalhar. Tem funcionário que quer ser rejeitado no trabalho. Meu irmão, você foi chamado para pintar, só pinte. Não tem que fazer telhado que não funciona. Meu Deus. Você presta o serviço e não se preocupe, porque neste serviço tem muitos trabalhadores e cada um tem a sua função. O detalhe é que ninguém vai receber mérito. É quando a casa estiver completa, vão dizer, aí tem um edifício, mas a fundação e o edificador é ele, não é nós. Então eu venho pintar, porque alguém já levantou o tijolo, é porque alguém já fez a fundação. Então é juntando a força que o edifício ergue. Se você não entendeu, deixa eu te explicar. Você não é o muro, você não é a parede, você é um tijolo. Agora um tijolo com outro tijolo, mais tijolo vai formando uma parede. Então é quando eu uno aqui, e eu uno aqui, você vai formando força, e você vai formando um grupo, e o grupo vai se erguendo, e o corpo vai ser edificado. É por isso que a gente não pode desprezar. Pode ter a voz de taquara rachada está do nosso lado, a gente vai olhar, meu filho, fica aí, porque se sair esse tijolo, todo mundo vai ver que tem um buraco na parede. Fica aí, mas eu não sei. Fica aí, rapaz, você é importante. Não deixa ter buraco no muro.